Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, dia 10 de novembro. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu estou aqui para poder trazer um devocional, uma palavra de Deus para você, para que você possa se fortalecer em Deus e para que também você possa aprender também. Amém? Todos nós, todo dia, nós aprendemos lendo a palavra de Deus. E também nós temos um momento de oração para que nós possamos consagrar o nosso dia ao Senhor. Além de mais 5 lives que nós temos diariamente de oração. Muitas vezes você gosta de orar, fala assim, mas está faltando ali um incentivo. Temos 5 horários que você pode estar com a gente ali. Meio-dia, 15 horas, 18 horas, 22 horas e meia-noite. Nós estamos nesses 5 horários que você pode estar fazendo ali o seu momento de oração junto conosco, tá bom? Você é nosso convidado. Então só se inscreva no nosso canal e participe com a gente. Nosso devocional de hoje, queridos, ele tem como tema: que comunhão pode ter a luz com as trevas? É um tema relativamente polêmico, não é verdade? Por que polêmico? Porque, queridos, é uma pergunta meio óbvia. Qual é a comunhão que a luz tem com as trevas? Não existe, não é verdade? Mas hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, está havendo muitas situações onde estão querendo se misturar os dois. E eu vou falar sobre isso já já, a partir do momento que nós lemos aqui o texto, nosso texto base da nossa leitura de hoje, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 a 18. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 a 18, diz assim: não se ponha em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai. E vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Vocês viram, querido, que texto interessante que o apóstolo Paulo trouxe para nós? O apóstolo Paulo, ele traz esse texto para nós, para ele poder dizer bem claramente, né, que não existe comunhão entre luz e trevas. E uma parte bem interessante aqui é que harmonia há entre Cristo e Belial. Quem é Belial, pastor? Belial é um demônio. Então, qual é a harmonia, qual é a comunhão que vai existir Jesus Cristo com Belial? Você já imaginou? Os dois sentados numa mesa, tomando um café junto, batendo papo, e daí como está lá no inferno? Lá no céu tá legal. Não existe essa comunhão lá. Não existe essa comunhão. Mas Cristo sabe que Belial existe. Belial sabe que Jesus existe. Simples assim. Mas quando a Bíblia fala sobre não se pôr em julgo desigual com descrentes, a Bíblia, na verdade, está trazendo um conselho. Por quê? Imagine um crente que está acostumado a ir na igreja, né? Pelo menos uma vez na semana, casa-se, por exemplo, com uma pessoa que não crê em Deus. Qual é a chance dessa situação dar certo? É muito remota. Por quê? Porque aquele que vai ficar em casa não vai deixar que, por exemplo, o seu cônjuge vá para a igreja.
Porque um não acredita, outro acredita. E sempre vai haver, queridos, uma discussão, sempre vai ter ali uma questão a ser debatida. O pastor Cláudio Duarte é um pastor de casais. E ele sempre fala de uma maneira muito engraçada, ele fala assim, ó, quando ele lê o verso 14, não se põe em julgo desigual, ele sempre fala assim, olha, queridos, para que não haja problema, crente casa com crente, católico casa com católico, macumbeiro com macumbeiro, mas ele fala de uma maneira muito divertida, para que nós possamos entender que quando você casa com uma pessoa que tem os mesmos interesses, é muito mais fácil de você caminhar. Não é? Quando a Bíblia fala sobre jugo desigual, o que é um jugo? O jugo é um aparato, é um aparelho que é colocado em cima do boi, né? Para que ele possa caminhar, para que ele possa andar. E esse jugo tem algo do lado, aonde vai o outro boi. Então você imagina nesse jugo, que é esse aparelho, aonde de um lado vai um boi muito forte e do outro lado um boi bem magrinho, bem mirradinho. Vai dar certo? Não vai. Aquele boi mais forte ele vai se cansar e não vai conseguir andar muito longe. Não vai muito longe. Agora, se eu colocar 2 bois fortes, eu vou caminhar, eu vou chegar ao meu destino e eu vou cumprir a minha meta. Se eu tiver 2 bois magérrimos, né? Bem mirradinhos, eu não vou nem colocar o jugo nele, porque eu sei que ele não vai conseguir levar nada. Isso é o jugo desigual. E nesse jugo desigual, eles não conseguem andar no mesmo passo, não conseguem ter a mesma visão. É por isso que o texto, querido, ele é muito claro. Que comunhão pode ter a luz com as trevas? E o mundo hoje está tentando trazer aquilo que é das trevas para dentro da igreja. E a igreja, muitas vezes, está permitindo isso. Quer ver um exemplo? Vou citar um exemplo para você. Festa junina, ou julina. Daí a igreja vai lá e faz a festa da roça. Só mudou o nome. O objetivo mesmo, a comemoração é a mesma. É como um sincretismo. Né? O que é o sincretismo? Sincretismo. São Jorge, na Igreja Católica, é um guerreiro. Ogum, na Umbanda, é um guerreiro. E é a mesma imagem. Mudou o nome, mas a mesma imagem. Isso é sincretismo. É isso que as igrejas estão fazendo. Muitas igrejas estão fazendo. Por exemplo, tivemos o Halloween. As igrejas fizeram o quê? Vamos fazer a festa dos anjos. Ou a festa fantasia. É uma situação que está acontecendo. Outra situação que está acontecendo bastante, queridos, é a situação de que eu sou cristão, mas eu vou na igreja, eu participo da Santa Ceia, muitas vezes eu estou lá no altar, ministrando um louvor, e simplesmente eu vou sair com meus amigos, eu vou lá para um barzinho com os meus amigos. Lá todo mundo bebendo. Não, mas eu não bebo, eu estou na minha aqui. Ou então eu vou para um baile. Ah, pastor, não tem nada a ver. Eles todos lá, eles fazem lá as coisas deles, lá as coisas erradas deles, mas eu fico na minha. Afinal de contas, Jesus era assim. As pessoas falam isso pra gente. Então, queridos, as pessoas elas tentam arranjar desculpas para poder viver um pouco do mundo, mas não sair da luz. Vamos dizer assim. Mas não existe comunhão. A partir do momento que você é amigo do mundo, você se faz inimigo de Deus, já diz a palavra do Senhor. A própria Bíblia diz isso. Se você se faz amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. Mas quando eu falo se faz amigo do mundo e inimigo de Deus, não estou falando também, queridos, que quando você é amigo de Deus, você tem que ser inimigo do mundo ao ponto de você não falar com ninguém que seja descrente. Não, não é isso não.
Eu, particularmente, eu trabalhei com macumbeiro, com feiticeiro, já trabalhei com testemunho de Jeová, já trabalhei com espírita, tive gerente que batia tambor invocando entidade dentro da loja. Infelizmente ou felizmente, né, na verdade, a gente convive com essas pessoas. E cada um tem as suas escolhas, e as escolhas deles, eles respondem pelas escolhas deles. Agora, eu como cristão tenho que amar todos. Eu não posso ser conivente com eles. Eu não posso ser conivente. Eu não posso participar, deixar de andar na luz para poder dar uma voltinha lá nas trevas e voltar. E achar que está tudo bem, obrigado. Por quê? Porque não existe comunhão entre luz e trevas. É muito bem dividido isso. É muito bem separado isso, é muito bem dividido isso. A gente tem que deixar bem claro, para que não haja nenhum tipo de distorção, para que não crie nenhum tipo de vã doutrina, como surge por aí. Afinal de contas, nós temos igrejas hoje que tudo pode ir para o baile, pode se tatuar, pode usar roupa curta, né? Você pode ter relação homoafetiva e ser cristão e cantar louvor e participar da Santa Ceia. É isso que o mundo está tentando fazer, está tentando achar uma forma que não existe, que não vai haver, de ter comunhão com as trevas, ter comunhão com a luz. E isso nunca vai existir, queridos. Isso nunca vai existir. Por mais que o ser humano tente, quando Jesus voltar, ele vai fazer separação do que é luz e do que é trevas. E se existir alguma pessoa que fica dando voltinha lá nas trevas e depois voltando, vai se arriscar em algum momento acabar ficando. Ok? Então esse texto do apóstolo Paulo, ele é perfeito. Principalmente o verso 17, quando o próprio Deus diz: saiam do meio deles e separem-se. Saiam do meio deles. Posso ir para o baile? Não, saia do meio deles, separe-se. Você pode ter amizade, conhecer eles, mas você não precisa estar lá. Saia do meio deles, separe-se. Você é da luz, você é da treva, é da trevas. Acabou. É assim que tem que agir. Amém, queridos? Que esse texto ele possa falar profundamente com você, ele possa falar profundamente com você e que ele traga uma reflexão sobre essa comunhão que não existe e que nunca haverá. Guarda essa pergunta para você. Que comunhão pode ter a luz com as trevas? Quando você pensar nessa pergunta, você pensa lá assim: será que Jesus sentaria na mesma mesa em comunhão com Satanás? E daí você vai começar a ter uma visão diferenciada desse texto daqui por diante. Amém? Vamos orar, queridos? Querido Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós te louvamos, te adoramos, te exaltamos e consagramos ao Senhor, Pai querido, consagramos ao Senhor esse dia. A nossa saída, a nossa chegada, os nossos afazeres, os nossos caminhos, a nossa casa, a nossa família, nós consagramos ao Senhor pedindo a bênção do Senhor, a proteção do Senhor, a direção do Senhor, as mãos poderosas do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, Deus te guarde e até mais. Tchau, tchau.